O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. O santo de hoje. Judas, filho de Tiago, que também, é o santo de hoje, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós estamos diante do Evangelho, Lucas capítulo 6, de 12 a 19, que está dizendo que Jesus estava ali diante dos discípulos, e entre esses discípulos Jesus fez e escolheu 12 para serem apóstolos. Justamente para quê? Para que todos nós possamos ter um coração humilde, um coração igual de Jesus, um coração curado, um coração restaurado, um coração capaz de viver no céu. Um coração curado de toda vaidade, um coração curado de toda maldade, de todo vício, de toda inclinação, um coração que seja curado de tudo isso, afastado de tudo isso, Afastado desses problemas, portanto curado de tudo aquilo que foi trauma em nós. Mas isso é um processo pelo qual nós temos que adentrar e continuar, entender e não sair. Porque eu vou te falar uma coisa, aquilo que eu falei agora há pouco, Gente, Deus quer te levantar. E não é à toa que estamos aqui justamente para isso, para nos levantar. Ontem nós vimos aquela mulher encurvada, 18 anos sofrendo. Mas tem gente que fica a vida toda assim, encurvados, murmurando, xingando, olhando para baixo. Qual é a função dos apóstolos? Qual é a missão dos apóstolos? A função dos apóstolos é levar Deus, é levar Jesus. O que Jesus disse para os apóstolos? Indo, prestes a subir para o céu. Olha, batizai todos eles, cuidai do meu povo. Batizai, evangelizai, levai a cura para esse meu povo, cuidai desse meu povo. Por quê? Porque esse povo, se ele ficar no pecado, ele fica caído. Aí fica do jeitinho que o demônio quer, do jeitinho que o demônio gosta. Quando nós estamos retos, quando nós estamos na dignidade, quando nós assumimos este coração de Deus no nosso coração, quando nós deixamos o coração dele se transfigurar, Aliás, quando nós deixamos o nosso coração se transfigurar no coração dele, ou seja,
parecer com o dele, ser curado pelo coração dele. Essa é a função dos apóstolos, esta é a função da igreja, né? Levar as pessoas para terem essa cura. Nós ficamos de pé, nós ficamos de pé. Nós ficamos eretos, nós ficamos assim, ó, dignos, dignidades, né? Humildes, sem vaidade, ou seja, um coração repleto de Deus é justamente aquele coração que é curado. Porque se a gente ficar na doença, a gente volta, um pouquinho que você levanta, gente, você pode ter a certeza de uma coisa: o demônio é de fato esse leão que ruge, buscando a quem devorar, e ele devora, viu? E ele devora. E ele vai continuar querendo nos devorar. Ele sabe os caminhos. Ele sabe o que nos vicia, ele sabe como nos arrastar pelas palavras, pelas seduções. Ele sabe que a gente é visual, ele sabe que a gente é sentimental, ele sabe. Então, se você não usar um pouquinho da razão, se você não buscar a força de Deus, você não fica de pé, você não é curado. O que falou no Evangelho de hoje? O que falou? Vou ler para você. Às vezes passou e você não entendeu. Olha lá. E aqueles, um pouco, versículo 18. Lucas capítulo 6, versículo 18. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, enfermidades. Estamos aqui para ser curados. Jesus, ele veio para os doentes. E quem não é, né? E quem não é? O que nós fizemos no comecinho da celebração? E aliás, toda missa, toda celebração faz isso no comecinho. Faz o quê? Pede perdão a Deus por tudo aquilo que nos deixa doente, por tudo aquilo que nos encurva, por tudo aquilo que nos faz não ser gente, sermos bichos, né? Animais, ou até piores do que animais, né? Porque o pecado tem esse poder de estragar a gente. E como que estraga, né, gente? Estraga tanto na alma, estraga tanto dentro, que aos pouquinhos vai refletindo por fora. E reflete. A doença é tanto no interior, as doenças psicossomáticas vai se somatizando tanto dentro da gente que vai aparecendo. A pessoa vai ficando pálida, a pessoa vai ficando frustrada, a pessoa vai ficando caída, a pessoa vai ficando encurvada, a pessoa vai ficando magra ou a pessoa vai ficando gorda. Acontece mil coisas. Aquilo que você está vendo no físico é aquilo que está doente na alma, é que está doente dentro de si. Vieram, versículo 18, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, o que eu acabei de falar. Não estou falando da minha cabeça não, gente. Eu estou falando daquilo que está na palavra. Não estou tirando nada. Curados das suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Ou seja, na medida em que Deus vai te alertando, na medida em que Deus vai te iluminando, você vai ficando com o olhar de Deus. Isso é exorcismo, isso exorciza. Muita coisa não precisa de padre exorcista, sabia disso? Não, muita coisa não precisa, muita gente não precisa. Basta mergulhar na palavra de Deus, basta se entregar a Deus, basta ter um coração arrependido e pedir perdão a Deus, basta rezar e orar, que você vai automaticamente, Deus vai exorcizando, vai afastando de você essas trevas que te deixam doente. E por que não dizer os demônios? Outra coisa, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês: combate espiritual. Isso nós temos e teremos até o fim da vida.
Cuidado, cuidado. Você está de pé agora, cuidado. Você pode cair. Cuidado. Porque às vezes a gente se vangloria, né? Acha que está bem, acha que está isso, acha que está aquilo. Cuidado, você pode levar um capoto daqui para ali, que é 2 minutos. É por isso que isso faz parte da soberba, isso faz parte da vaidade. É por isso que você, o tempo todo, tem que ter a maturidade, o crescimento espiritual para permanecer nele e, permanecendo nele, ficar verdinho, ou seja, não secar. Ou seja, ficar alimentado por ele. Olha lá. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. E é isso mesmo. Aqui, a multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele. Tá vendo? Queria tocar em Jesus. Gente, queira tocar. Busquem tocar em Jesus pela oração, pela fé, pela fidelidade, pelo esforço. Repito mais uma vez para vocês aprender. Não vocês, né? Nós, eu. Porque eu, para mim esquecer também é facinho, né? Eu também posso esquecer, né? Eu posso falar agora e esquecer daqui a pouco, né? O que eu falei, né? Veja, esse esforço que a gente faz, a gente alcança a força de Deus e nos deixa retos, né? Mas se a gente não tomar cuidado, nós estamos passando por um combate espiritual muito grande. Ele vai tentar nos derrubar, porque sabe que se derrubar um padre, vai influenciar num monte de fiéis. Sabe que se derrubar um pai de família, veja, olha os filhos, olha a esposa. Olha, quando mexe com um, não mexe só com a pessoa, mexe com um monte de gente. Então, quando nós nos adoecemos, essa nossa doença acaba atingindo outras pessoas. Agora também, se nós somos fonte de graça de Deus, pode te dar dor de cabeça, pode acontecer furar o pneu, pode fundir o motor, pode acontecer um monte de coisa. Mas tenha consciência, fica firme, filho. Aguenta firme em Deus, porque dá uma vontade de chutar tudo pro alto quando isso acontece. E isso acontece. Vocês estão entendendo, gente? Vou fazer igual Moisés Rocha aqui. Vocês estão entendendo? Né? Pois é. Tem que, né? Sim ou não, é. Porque parece que a gente tem... Gente, isso é para o nosso bem. Então a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. E Deus veio. Lembra? O Kyrie eleison, né? Senhor, me eleja. Essa eleição é para todos, porque essa força vai atingir a todos. E a missão dos apóstolos, Jesus chama os apóstolos, né? Hoje, Judas, né? Judas, tem o Judas Iscariotes e o Judas Tadeu. Tem 2 Judas, né? Com esse nome. E o Judas Tadeu, muita gente nunca colocou. Você não vê o nome de ninguém de Judas, né? Mas não veio por causa disso aqui. Porque tem a fama de quê? Não tem? Tem fama de traidor. Mas no caso esse, o Tadeu, não. O Judas Tadeu, ele inclusive foi Marte, né? Aqui. O vermelho é por isso, né? É o vermelho de ser Marte. O vermelho é de ser entrega. E ele foi para a missão, e ele foi... Ah, detalhe que eu lembrei. Você sabe quem foi Judas? O Tadeu? É parente de Jesus. É os famosos irmãos de Jesus. Está aqui na leitura de hoje. Judas Tadeu. É primo de Jesus, né? É um dos primos de Jesus. E é um dos escolhidos. É aqueles que são famosos, que aparecem no Evangelho falando que era irmão de Jesus, né? Agora, olhando na primeira leitura de hoje, em Efésios, algo interessante, né? Está aqui. Irmãos, mas voltando, antes de eu ir para o Efésios, algo que eu quero mostrar para vocês que está aqui no Evangelho. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar.
Detalhe, e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e fez a decisão. O que significa isso? O que significa isso, gente? O que significa? Vocês estão me escutando, gente? Vocês estão aqui? Né? Então, mas o que significa isso? Significa que a gente precisa de rezar. Precisamos de orar. Gente, é Jesus. Se Jesus ficou a noite inteira, se ele que é Jesus, ficou a noite inteira, imagina nós. Quem somos nós na fila do pão, não é assim? Quem somos nós? Quem somos nós? Se ele mostrou o caminho, que é ele mesmo, para tomar essa decisão. Aí você pode me perguntar, olha, vocês não perguntam, mas eu vou entrar no lugar de vocês agora aí. Mas vem cá, Jesus é Deus? Jesus é Deus. Jesus sabe de tudo? Jesus sabe de tudo. Jesus é tudo. Jesus é Deus. Mas vem cá, claro, hoje nós estamos falando do Judas Tadeu. Mas por que ele escolheu Judas Iscariotes? O traidor. Ele sabe tudo? Sabe. Ele é perfeito? É. Mas ele não errou aí? O que passa pela cabeça de vocês, hein? Claro que não errou. Ele sabe muito bem o que ele faz. Ele sabe tudo. Tanto é que ele falou, estou indo lá e eu vou ser crucificado, eu vou morrer, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ele sabia de tudo, eu vou ser traído. Alguém vai molhar o pão aqui e é esse que vai me trair. Olha, o que tiver que fazer, Judas, faça logo. O que tiver que fazer, faça. Ele sabe de tudo. Então, gente, tem coisas que está no coração de Deus. E tanto é, detalhe, eu vou mostrar em Efésios, justamente na leitura de hoje, algo que está relacionado a isso. Naquele tempo, éreis sem Messias. O que significa? Sem Salvador, sem o Messias, perdidos, privados de cidadania em Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Vocês, olha, povo pagão, quem era vocês? Vocês não eram pior do que, vocês não eram, nem na fila do pão vocês não estavam. Mas agora em Jesus Cristo, repito mais uma vez, em Jesus Cristo. Mas agora, em Jesus, é São Paulo falando aos Efésios. Mas agora, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos. Agora vocês são da família. Todos vocês estão próximos. Por quê? Pelo sangue de Cristo. Ele de fato é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez a unidade. Foi ele que nos uniu. Aquilo que é Antigo Testamento, aquilo que está em Antigo Testamento, aquele que é o povo de Deus, o povo judeu, o povo que caminha, Abraão, Isaac, Jacó, José e etc. Aquilo que é Antigo Testamento, agora não é só mais eles, agora somos nós, prefigurados dos reis magos, povos pagãos, que foram levar presentes para Jesus, que representam o quê? Representam todos nós, que não éramos. Quem é judeu aqui? Não tem nenhum judeu aqui. Mas a palavra está falando, São Paulo está falando de Efésios, agora sim, pelo sangue dele onde? Da cruz. É por isso que é tão importante a cruz para nós, porque ele assim fez a cruz ser importante. Aquilo que era uma desgraça, agora é a graça para todos nós. Veja, em sua carne, que pura, santa, fez com a nossa, nele nós teremos a nossa carne também reconstruída. Em sua carne ele destruiu o muro da separação de todos os povos. Ou seja, não é só o judeu, mas é os povos pagãos também. É por isso que nós podemos chamar um e o outro de irmãos.
Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo. Judeu e pagãos, eu e você, criar um novo povo. Que povo que é esse? Povo que caminha e que deve caminhar para o céu. Aqui que está, gente, a importância dos apóstolos. A importância de entender quem são esses apóstolos. A importância de quem são a sucessão destes apóstolos. Vocês sabem quem são os sucessores dos apóstolos ou não? Os sucessores. Qual que é a sequência dos sucessores dos apóstolos? Vocês sabem ou não? Pelo amor de Deus, não sabe? Na nossa arquidiocese tem um sucessor. Gente, não acredito. O Papa é um deles. O Papa é o sucessor exclusivo de Pedro. De Pedro, né? Se você pegar o Papa Leão e for voltando atrás, Papa Leão, Papa Francisco, Papa Bento XVI, Papa João Paulo II, e aí vai indo, você vai sair lá em Pedro. Você pode ir você vai na história que você vai ver certinho. Tem o nome de todos eles, tem a função de todos eles. E tem de tudo. Tem Papa também que já deu trabalho. Mas é o Papa. Isso aí é ele e resolve com Deus. Agora, os sucessores, quem são os sucessores dos apóstolos? Não. Fazemos parte desse povo judeu e não judeu, povo judeu e pagão. Fazemos parte desses irmãos. Somos esses irmãos. Mas esses 12, você viu que Jesus no Evangelho ele separou. Tinha todos os discípulos, né? E falou, ó, eu escolho esse. Aí eu li os nomes, né? Vem aqui você. Esses 12 são os meus apóstolos. Os sucessores. Mas, gente, ninguém vai acertar? Os sucessores, gente, quem sucede os apóstolos são os bispos. Eu ia chutar eles mesmo, mas... São os arcebispos, os bispos. E na Bíblia você já vai vendo essa sucessão no Novo Testamento já acontecer, né? Morre um, vem outro, morre um, vem o outro, morre um, e assim. Não, isso aí já de 12 são, né? Já não sei te falar, né? E na arquidiocese inteira, que é Ribeirão e região inteira aqui, ó, não sei quantas cidades, né? Tem um só, que é o Dom Moacir. Aqui é o Dom Moacir. E antes do Dom Moacir, né? Teve os outros, né? Dom Joviano, o outro Dom, enfim. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo. Somos corpo de Cristo. Só que este corpo que somos nós, existe uma cabeça e que deve ser a cabeça. E não tem como ser outra cabeça. A cabeça deste corpo é Jesus Cristo. Ele é a cabeça. Nós somos os membros deste corpo. Por meio, aqui que está. Que versículo que é esse? Versículo 16. Efésios capítulo 2, versículo 16. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Tá vendo por que a cruz é tão importante? Por isso que o crucificado para nós é tão importante. Porque foi aqui onde reinava a desordem, a desgraça, o inferno. Você vai ver muito perfeito no filme do Mel Gibson, né? Aquela risada sarcástica dele, né? Mas foi aqui que ele morreu, foi aqui que ele perdeu. Porque foi no madeiro que ele ganhou.
E assim, olha, Efésios. E assim ele destruiu em si mesmo a inimizade do homem com ele. Ele veio anunciar a paz e a vós que estáveis longe, e a paz dos que estavam próximos é junto ao Pai. Assim já não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas presta atenção aqui agora. Vocês já não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas, ou seja, concidadãos do céu, concidadãos dos santos. Seja santo, porque se você não for santo, se você não buscar a santidade, você não entra no céu, porque no céu é para santos, e quem santifica é Deus. E se não quiser nada com Deus, não tem problema, a escolha é nossa. Mas para o céu, morreu, descansou, está no céu, será? Será mesmo? Será mesmo? A gente não, eu vou em velório, eu rezo em velório, né? Eu também rezo em velório e tudo. Lá a gente não, né? É claro que a gente não vai falar essas coisas assim lá. Desse jeito eu não falo. Mas eu tô falando pra vocês aqui. E é verdade, não é, irmão? Será que o fulano tá no céu? Não vou falar isso. Mas rezemos para que o irmão seja acolhido e tal. Entendeu? Pelos braços de Deus. Agora, terminando, gente. Aqui está. Santos, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos. Tá vendo? Vem dos apóstolos. É a sequência. Vem dos guardiões. A função do bispo é essa. Tem um monte de padraiada aí. Mas a função do bispo é ser um guardião da fé. Do Papa e dos bispos, né? É guardar a fé. Não deixar se desvirtuar a palavra, a fé, a realidade. Não se desvirtua. Porque se eu me interpretar, eu posso até como padre diácono interpretar e falar besteira. Mas ele não pode. É por isso que quando ele vai lançar uma carta, vai lançar algum decreto, ele não pode errar. Não pode errar. É seríssimo isso. Agora, é nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito Santo. Todos nós somos, aqui está, gente, a importância dos apóstolos, a importância da palavra de Deus, a importância de chegar perto de Deus, a importância de tocar Deus, a importância de receber a força do Espírito Santo para se abrir e se erguer diante dele, para ser família, para se sentir família, não se sentir escolhido, não sentir e não ficar encurvado, mas sentir e ficar ereto, digno diante de Deus. Esta é a função dos apóstolos, esta é a função da igreja. Ou seja, serem curados, cuidados, para quê? Porque só existe uma coisa, a vida é passageira demais, ela é rápida demais. Nós com nossos cabelos brancos, a gente já sabe disso, que os nossos dias, um dia vai ter o último dia, e é esse dia nós teremos que estar preparados. Preparados para entrar, né? Entrar lá no coração dele, lá no céu, lá na eternidade. Amém, gente? Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Vamos ficar de pé e com essa intenção linda, vamos rezar